Iniciando aqui, né, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, a ideia aqui desse painel é exatamente a gente poder falar e discutir um pouco de desafios, né, e principalmente ali oportunidades também dentro do setor de óleo e gás. A minha primeira pergunta, na verdade, vai ser uma pergunta, né, aquela que é, a gente fala assim, pô, você começa com essa, né? Claro, né? Tem que começar, né? Então, perguntando para vocês três, né? A gente vai fazer primeiro assim, depois a gente volta, né? Iniciando aqui com o Paulo. Para vocês, qual é a visão de vocês em relação à questão dos desafios e oportunidades que vocês hoje estão visualizando no setor de óleo e gás para os próximos anos? O que hoje está no roadmap de cada uma das empresas? O que vocês veem hoje de oportunidades e desafios, né, dentro do setor de óleo e gás? Obrigado, Natalino, obrigado aos presentes, obrigado aqui aos parceiros de painel. É sempre um prazer aqui compartilhar o espaço com vocês. Eu diria que após um susto, um primeiro impacto de que o óleo e gás seria o grande vilão, eu acho que agora, passada essa primeira fase, o mercado como um todo entendeu que o correto seria a união das energias. Então, acredito que a transição energética vai acontecer, tem que acontecer, porém talvez num ritmo mais não tão acelerado como era esperado, e o óleo e gás, na verdade, virá para sustentar todo o investimento para novas energias que terão, digamos assim, um pouco menos de pressa para ocorrer no mercado como um todo e acredito que de forma mais consciente. Perfeito. Da tua visão, Felipe, como é que você está vendo essa questão dos desafios e oportunidades aí para os próximos anos? Primeiro, alô? Me ouvem? Me ouvem, né? Primeiro, obrigado por esse convite, mais um ano, né? Estamos no segundo ano juntos aqui. Você está pedindo fazer uma pergunta sobre uma matriz SWOT, né? Oportunidades e desafios, a parte externa da matriz SWOT. Acho que assim, muito do que você falou também, hoje acho que a gente tem um reconhecimento, hoje 80% da matriz energética do mundo depende de óleo e gás e carvão também. Então são os fossil fuels, né? E todos os cenários, eu gosto muito dos dados da Agência Internacional de Energia, da IEA. Quando você vê os cenários que eles colocam, basicamente a gente fala 2030 a gente deve ter o oil peak, depois em 2050, né, que é o net zero, a gente ainda vai ter uma dependência, sei lá, de 20, 30, 40, 50% em alguns cenários do óleo e gás e, né, basicamente, o óleo e gás, o carvão, ele definitivamente está saindo da matriz. Então, quando a gente pensa em oportunidades e desafios, a gente basicamente está vendo, de novo, reforçando o que você falou, uma mudança de mentalidade. Por um longo tempo se pensou que a transição energética ia acontecer por destruição de oferta. Você ia acabar com os investimentos em óleo e gás, né, cada vez você secar mais o suporte do mercado financeiro e você forçar a transição com investimento em outras energias. Hoje você tem uma mudança, ou seja, a transição energética ela não vai acontecer através da destruição de oferta, mas de demanda. A gente tem que ter soluções melhores, as tecnologias têm que ganhar maturidade, a gente tem que lidar com a intermitência do solar e do eólico. E por outro lado, o óleo e gás ele não pode mais trabalhar como ele trabalhou nos últimos 20, 30, 40, 50 anos. Não é uma guerra de commodities por preço, mas a gente tem outras variáveis hoje. Então, além de você ter o menor lifting cost, o menor custo para você extrair petróleo, você tem que ter as menores emissões. Você tem que ter maior eficiência operacional. Você tem que ter maior segurança. E tudo isso que a gente está falando, basicamente, gira em torno de uma aplicação maior de tecnologias. É tecnologia. Como é que você reduz falha, aumenta a segurança, você reduz emissões, basicamente aplicando mais tecnologia, mudando essa indústria. Então, assim, uma primeira parte da minha fala, vamos dizer, foi nós pró-óleo e gás, né, em detrimento à transição, não é isso, na realidade. Essa indústria, a óleo e gás, ela não pode seguir como ela seguiu nos últimos 20, 30 anos, ela tem que ser diferente, ela tem que ser sustentável, e é isso que eu acho que é o grande rumo que a gente está conseguindo balancear agora. Ser sustentável, mas continuar desenvolvendo essa indústria. Perfeito, Felipe. É isso, esses dois pontos, né, que tanto o Paulo, né, iniciou a fala dele e você também, eu tenho, né, percebido, né, aí para
poder passar a palavra para o Fernando, muito de uma questão, né, da indústria de óleo e gás, de alguma forma perceber e abraçar na prática, né, isso como algo que é necessário para o seu negócio. A evolução do negócio de energia, ele passa por você aumentar essa possibilidade de oferta de novas matrizes energéticas. Né? O mundo, se a gente olha, ele foi não uma supressão de matrizes, sim uma adição de matrizes energéticas. Então, eu acho que esse é o grande ponto, né, de debate que vem sendo colocado muito nisso. Né? E eu vejo, né, um pouco também, eu acho que na fala de vocês aqui, dentro dessa visão, que a gente teve muita pimenta ali, né, nos últimos, talvez, 3 anos, né, com pandemia, com guerra da Ucrânia, que de alguma forma também impactaram, né, diversas questões. Eu acho que mais à frente, um pouquinho aqui no nosso painel, a gente vai ter a oportunidade de debater um pouquinho essa questão. Mas vamos para o Fernando aqui, para a gente poder ouvir um pouquinho esse lado, né, eu diria ali também de quem está dentro da empresa de tecnologia, né, que respira o dia a dia da tecnologia, da inteligência artificial, que está na fronteira. Como é que você vê esses desafios e oportunidades hoje no setor de óleo e gás? Tá bom, primeiro, Mandarino, eu queria agradecer aí o convite, né, segundo ano aqui, dividindo esse palco aqui contigo e os colegas palenistas também, muito legal estar aqui com vocês, aprender e trocar experiências. Eu acho que a posição do Brasil é uma posição única. Tá? A gente tem uma matriz energética extremamente privilegiada, bem diversificada, e eu concordo muito com o Felipe, né? Eu acho que essa mudança aí, ela não vai acontecer da noite para o dia. Nós tivemos assim a verve, né? A gente percebeu muito aquela verve na Europa, até muito por conta da guerra, né? E olha, temos que mudar a matriz energética, isso vai acontecer de um dia para o outro. Não vai acontecer de um dia para o outro. Eu acho que dependemos muito ainda do combustível fóssil para viabilizar esses projetos de transição energética. A Petrobras vai anunciar no próximo planejamento estratégico aí um aumento substancial no investimento em transição energética, pulando de 6% para 15%. Isso vai alavancar todo o mercado. A gente costuma dizer, né, que a Petrobras acaba sendo a locomotiva, né, e o mercado vem a reboque, então isso daí vai acelerar bastante. De modo que eu vejo que a gente tem aí essa oportunidade única de estar liderando esse processo da transição energética, né, hidrogênio verde, eólica offshore, carbon capture, quer dizer, tem uma série de coisas aí aonde a NVIDIA se coloca como protagonista na área de inteligência artificial para trazer, né, uma visibilidade do quanto aquele investimento ali vai trazer de receita no curto prazo. Você consegue ter um ambiente de simulação com uma acurácia maior para esse tipo de iniciativa. Então, a gente tem que aproveitar agora e ser muito célere para ser líder nessa transformação e levar o Brasil aí a liderar esse processo de uma matriz cada vez mais limpa para o mundo todo, não só aqui na nossa região. Tá? Então, bem positivo. Legal. Esse é um ponto, né, interessante, né? O Felipe, né, posiciona isso em relação à característica da matriz energética mundial. Né? A gente fala que muitas vezes o mundo quer ser o que o Brasil é hoje em 2050, né? Mais ou menos isso, né? Então, o Brasil hoje realmente tem uma posição muito especial, né? Como você comentou, Fernando, em relação a como a energia hoje renovável está posicionada. Quando a gente fala de energia elétrica, então, é majoritária. A gente tem mais de 85% da matriz energética brasileira é renovável quando a gente fala de energia elétrica. E quando a gente fala de energia, 50%, né, arredondando ali, 48%. Então, a gente, claramente, né, o Brasil ele realmente tem como ser um protagonista também, como de alguma forma é hoje, né, no agronegócio, né, dentro do mundo, ser talvez esse protagonista de exportação, de posicionamento para o mercado mundial. Eu vejo isso como uma visão muito interessante que vocês trouxeram aqui também. Dentro desse contexto, aproveitando, né, um pouco, né, do que o Fernando colocou, Paulo, a gente fala um pouco ali de oportunidades, né, ou questões emergentes. Né? A gente chegou a comentar, o Fernando comentou também, hidrogênio verde, né, uma talvez grande vertente, né, potencial ali, que pode ter sinergia, né, importante com a área de óleo e gás, obviamente a eólica offshore, né,
Eu vejo assim que as empresas de petróleo estão acreditando muito pelo conhecimento, né, que a empresa de petróleo tem nessas áreas. Como é que você vê isso? Assim, como é que é viável, né, para as empresas de petróleo, você que hoje opera, né, está dentro desse setor, auxiliando a empresa de petróleo a explorar, né, a caminhar, né, dentro da matriz de exploração. Como é que você vê essa transição das empresas operadoras e como você vê a Constellation também evoluindo dentro dessa visão futura? Falando primeiro da Constellation, a nossa empresa já é inovadora no próprio DNA, né? Quando você imagina uma empresa que hoje tem mais de 40 anos, que começou perfurando literalmente no meio da floresta amazônica, e hoje detém um recorde de perfuração em águas profundas mundial, tanto de tempo quanto de profundidade, alguma coisa inovadora a gente tem feito nesse tempo todo, né? Então a gente entende, dentro desse contexto de que a coisa não vai acontecer tão rápido e que não vai ser tão disruptiva, a gente tem desenhado a nossa estratégia no sentido de unificar as fontes de energia, colocando para trabalhar conosco dentro da cadeia que a gente já faz parte. Especificamente o nosso segmento de drilling, de perfuração, é responsável por apenas 3% das emissões de toda a cadeia de óleo e gás. Então, não é por isso que diminui a nossa responsabilidade. Dentro do nosso contexto, dentro daquilo que a gente pode fazer, a gente tem verificado, sim, a união dessas tecnologias de forma aglutinada dentro do nosso processo. Então, no fundo, a gente trabalha, o nosso negócio é trabalhar em uma das fases do óleo e gás, mas a gente entende que tem muito espaço para crescer, mantendo ou melhorando a nossa performance, a nossa qualidade, a nossa segurança, conectando novas energias ao nosso processo, como, por exemplo, o hidrogênio, a própria cogeração. Nós temos aí vários equipamentos e sistemas que a gente vem aplicando já diretamente hoje, que aproveita a energia, tanto o calor, o drilling por si só, é uma atividade que exige muita movimentação de carga. Então é muito movimento para cá, muito movimento para lá, que exige muita energia. Então a gente tem trabalhado basicamente muito no reaproveitamento dessa energia, que já vem dentro, eventualmente, de um sistema fechado, de forma por exemplo, utilizando acumuladores de bateria. Então aquela energia de uma frenagem, por exemplo, de um equipamento de elevação. Antigamente ela era simplesmente dispersada em forma de calor. O que a gente faz agora? A gente captura essa energia, coloca num banco de baterias. No momento que eu for repetir aquela operação, eu devolvo aquela energia para o sistema, e aí eu tenho um ganho aí no consumo de óleo diesel, que é o nosso grande vilão aí, tanto para a movimentação quanto para a atividade em si. Perfeito. A gente pensar, né, porque muitas vezes a gente só pensa numa ponta, né? Quando a gente fala de geração, né, a gente olha muito produção de energia, mas a gente às vezes esquece, né, ou deixa um pouco de lado a eficiência energética, né? E é um pouco isso, né? Muitas vezes você consegue conjugar iniciativas e eu diria estratégias, né, para viabilizar esse tipo de ação. Muito interessante esse case, né, que você colocou com relação à questão das baterias. E aí eu acho que dá para ter um gancho aqui, né, para a gente poder falar um pouquinho, Felipe, em relação à questão, quando a gente fala, né, a gente está falando talvez de uma solução, né, aqui que o Paulo trouxe, uma visão hardware, né, em si, né, de você ter um sistema que vai trabalhar ali uma acumulação de energia, de alguma forma se liberar essa energia no futuro, mas a gente sabe também que, obviamente, diversas soluções também passam por soluções digitais, né, dentro desse contexto. E, obviamente, avaliação de dados e uso de inteligência artificial exatamente para poder tratar essa massa de dados que tem. Como é que você vê, né, isso hoje dentro do setor de energia, especificamente de óleo e gás? Como é que as empresas hoje vêm tentando utilizar? A gente sempre ouviu, né, eu brinco que a gente sempre ouve esse ditado, né, que o dado é o novo petróleo, né, todo mundo fala isso, mas na prática, né, como é que a gente consegue realmente explorar esse dado, ou utilizar esse dado como algo para mudança e para uma visão estratégica? Recentemente eu ouvi que o dado é o novo commodity. Perfeito. Tem uma mudança dessa, talvez. Vamos lá. Primeiro, dando até um step back, antes de falar de AI, de uso de dados, o fato é que a transição energética hoje não tem todas as tecnologias necessárias.
Então, nós temos que... É um constante evolução, nós temos que usar todas as ferramentas, a sociedade, todas as ferramentas disponíveis, tudo que está sendo desenvolvido para a gente poder atingir os objetivos da transição energética, enfim, de sustentabilidade. Isso é um fato notório. As empresas de óleo e gás, elas são naturalmente grandes investidoras também da transição energética. As maiores investidoras do mundo, né, nas tecnologias para a transição energética, carbon capture storage, a transição para hidrogênio, para enfim, tudo isso é desenvolvido pela indústria de óleo e gás. Então, acho que esse é um grande ponto e também de fundo sobre isso. Falando um pouco de uso de dados, de AI, enfim, isso é uma coisa que, falando da minha realidade, né, na Modec, que desde já há 6, 7, 8 anos é algo que a gente vem desenvolvendo, apesar dessa hype mais recente, né, pela Generative AI, do ChatGPT, enfim, é algo que nós começamos a usar em 2016, 2017, basicamente muito centrado em ganho de performance. Performance, redução de falha das plantas, redução de falha dos equipamentos, ou seja, quando você falha menos, você reduz o seu custo operacional, você demanda menos manutenção, menos logística, você tem uma operação mais sustentável naturalmente, você consegue manter a sua planta mais eficiente, você quebra menos, você consegue produzir mais versus consumo de recursos, consumo de dinheiro, consumo de emissões e consumo de energia. Então, isso é uma coisa que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos. E mais recentemente, né, nós temos uma spin-off de tecnologia chamada Shape Digital. Ela vem focado muito, desde o início dessa trajetória da Modec, ela foi a espinha dorsal desse desenvolvimento de geração de conhecimento, inovação. Hoje, nós temos um nível de maturidade que a gente atribui por volta de 15% de redução de perda operacional das nossas plantas, né, de produção de petróleo para a tecnologia, para as ferramentas da Shape. Nós começamos a usar essas ferramentas também focado em segurança, ou seja, você criar um ecossistema de acompanhamento de segurança virtual, né, digital, com base em dados. Então, isso, vamos dizer assim, é uma extrapolação do uso de tecnologia e de dados para você otimizar a operação. E pegando, assim, vamos dizer assim, o exemplo mais latente que eu posso dar, recente, e conectando todos esses pontos do que a gente está falando, transição energética, sustentabilidade, eficiência operacional. Nós estamos agora lançando em breve, inclusive vou te dar um spoiler aqui em primeira mão. Pessoal, isso aí é bom, hein? Spoiler assim é bom, hein? A Shape vai lançar agora na UTC, né, vai acontecer no final de outubro, uma ferramenta para otimização de consumo energético, você falou, e redução de emissões, completamente data-driven, ou seja, sem capex, de unidades de produção de petróleo, né, com uma parceria com uma operadora internacional, que só com base de dados, gerando recomendações de mudança de parâmetros operacionais, enfim, coletando tudo que está acontecendo offshore, a gente pretende reduzir por volta de 5 a 10% das emissões, das emissões da planta, só com tecnologia. Então, assim, com AI, enfim, e Big Data e uso de dados. Então, acho que são alguns exemplos, respondendo essa pergunta, de como que o óleo e gás ele pode continuar, mas ele não tem como continuar como ele foi no passado, e como que a gente pode usar tecnologia e AI para seguir revolucionando a sociedade, né, e a indústria de óleo e gás. Perfeito, legal, Felipe. O pessoal ficou curioso, né? A gente fala aqui, né? Da Shape. A Shape está aqui, né? É o pessoal aí que depois, né, estiver circulando aqui, quiser conhecer um pouquinho, não só a Shape, né? Obviamente, né? Super convite, né, Felipe, para conhecer a Shape, mas também todas as 40 startups aqui que estão expondo aqui. Vai ser um prazerzão, né, para o time aqui, né, para a galera que está aqui no dia a dia aqui. A gente tem aqui Timaço aqui, Dr. Sarrente aqui, né, o pessoal aqui. Tá, é muito bom ali contar com as startups também, que não só participam, né, dentro aqui do Nation Hub, estão conectadas conosco, ou que fazem parte de empresas, né, dentro do setor. Então é muito bom aí poder também ter essa troca com os empreendedores, conhecer essas soluções inovadoras. A gente está falando de dados, né, Fernando, e aí é natural, né, puxou a inteligência artificial. Esse eu acho que talvez a IA, né, dentro do óleo e gás, talvez seja, eu diria,
a tecnologia disruptiva talvez mais impactante, né? Claro que em diversos setores, mas talvez no óleo e gás ela seja talvez um grande destaque, né? Todas as empresas de alguma forma vêm buscando, né, aplicar. Como é que você vê isso, né, dentro da aplicação principalmente da inteligência artificial e exploração, na área de exploração e produção? E se você tem algum case que você pudesse compartilhar com a gente para falar um pouco de como é que isso na prática acontece, como talvez isso vem gerando, né, de ganhos, né, no setor e de alguma forma contribuindo com essa pauta da transição também, né, dentro do setor de óleo e gás. A gente está bem afinado aqui, principalmente com o Felipe, né? Dentro do setor de petróleo e gás, né, olhando assim, do ponto de vista de NVIDIA, né, NVIDIA é muito conhecida aí pela parte de games, né, nos trouxe muito do que a gente tem lá de técnicas, né, para a área enterprise também. Então, dentro do setor de petróleo e gás, a gente está muito presente hoje na área de exploração e produção, imageamento sísmico, né? Então, todos os grandes supercomputadores aí de grandes operadoras de petróleo, Brasil inclusive, né, elas são alimentadas por GPUs da NVIDIA. E quando eu falo só da parte de GPU, eu não estou falando só do hardware em si, mas eu também estou falando o seguinte: você tem que ter uma porção de otimização dos algoritmos de sísmica para que você obtenha o máximo dessas tecnologias, né? O que você quer? Você quer um nível de acurácia muito grande para você ter um nível de assertividade naquele ambiente exploratório maior, né? Então, você tem que trabalhar muito o algoritmo. Então, essa é uma parte do processo que a gente faz, olhando aí a parte de imaginamento sísmico, também simulação de reservatórios. Mas olhando toda a cadeia produtiva do setor de petróleo e gás, e olhando, por exemplo, a parte de refino, parte de transporte e assim por diante, a inteligência artificial está presente em todas as áreas, principalmente no que tange a segurança, né, detecção do uso de EPI, reconhecimento facial, verificação se a pessoa está num lugar que não está correto e deveria estar em outro lugar, né? A parte também de simulação é extremamente importante. Imagina você trazer para um ambiente virtual uma planta de refino que ainda não foi construída, por exemplo, e aí você quer otimizar aquilo no máximo possível e fazer algumas simulações, inclusive de ergonomia, daquelas futuras pessoas que vão lá estarão, né? Então, você traz um ambiente de imersão, né, de simulação 3D, e começa a definir como é que seria aquela planta de refino. E aí, trazendo para a questão da transição energética, imagina, por exemplo, né, você tem uma planta offshore de eólica, e aí você quer definir qual seria o distanciamento ideal entre uma turbina e outra, porque cada turbina ela emite um vórtex que vai trabalhar a atividade da outra turbina. Então, você traz aquilo para um ambiente de simulação e começa a definir qual seria a distância ideal entre essas turbinas. Isso tudo que eu estou falando são casos reais, tá? São casos que já foram implementados, que já estão acontecendo. O que a gente vem percebendo cada vez mais é que essas grandes operadoras de petróleo, elas começam a fazer um investimento substancial, né, em outras fontes de energia, para que essa transição seja feita da forma mais inteligente possível. E isso tem acontecido de forma acelerada lá fora, e aqui no Brasil vai começar a acelerar cada vez mais, tá? E aí a IA permeia todas essas áreas aí, em cima daquilo que eu falei. Falando de carbon capture, por exemplo, a gente tem casos também hoje, fazendo a simulação antes de executar propriamente dita aquela atividade. Então, simular o que seria mais efetivo para aquele tipo de atividade. Então, isso é algo que já está hoje em andamento. Isso tudo usando já softwares já pré-treinados, redes neurais pré-treinadas, para você não partir do zero para alguma coisa, você partir de alguma coisa para a atividade fim. E aí, fazendo a chamada aqui em cima das startups, né, esse ecossistema é de suma importância para a gente. A NVIDIA ela não vende absolutamente nada direto. Ela fornece o Lego e essas startups constroem essas soluções. Então, a gente dá uma importância incrível a esse ecossistema. Hoje, mundialmente, a NVIDIA está com 15 mil startups dentro do ecossistema. Aqui na América Latina, a gente já está chegando
a 600 startups, Mandarino. Então tem bastante trabalho para fazer. Muito legal, né? Isso é muito bacana, né, Fernando? Porque eu tive a oportunidade, né, de iniciar, eu acho que essa trajetória do Energy Hub aí está fazendo agora 3 anos e 9 meses, né? A gente conta os dias e as horas, né? Mais ou menos isso. Eu tive a grande oportunidade, né, de não só conhecer Paulo também nessa jornada, Felipe, mas principalmente Fernando foi uma das pessoas que acreditou muito no Hub. O Hub era um PowerPoint, né? A gente brinca, né? Isso aí. Tudo começa com PowerPoint, né, pessoal? Normalmente, é assim mesmo. E é muito interessante ver também como o programa, né, evoluiu, né, quando a gente fala do Inception especificamente, programa muito interessante de suporte ao desenvolvimento de IA para startups mundial, no nível mundial, de você conectar empresas, a tecnologia, os pacotes de tecnologia principalmente. Então, naquela época, se não me engano, eram 2.000, né? Estava caminhando, acho que 300 aqui na América Latina. 300 na América Latina, acho que tinham 2.000, 3.000. 3.000. Hoje a gente já está beirando as 16 mil startups. Impressionante, fantástico, muito legal aí, bacana mesmo. Vem também essa evolução de como, né, não só a tecnologia, né, vem evoluindo, mas também como o setor também vem abraçando isso, né? Eu acho que quando o setor de tecnologia passa, né, a abraçar, e grandes setores, né, como a energia, é um setor crítico para a sociedade, ele começa a abraçar as tecnologias, isso também faz muita diferença, né? E aí eu queria trazer talvez uma pergunta aqui para vocês também. Quando a gente fala de desafio, a gente está falando um pouco, né, no ambiente, né, como o Felipe comentou aqui, né, de matriz SWOT ali, né, olhando muito, né, o ambiente exógeno, né? Mas eu acho que seria legal também para a gente poder fazer um fecho aqui do nosso painel. Se vocês pudessem falar um pouquinho também desses desafios e oportunidades, né, quando a gente fala também para dentro, né, um pouco, né, da Constellation, da NVIDIA e também da Modec, quando a gente fala assim de hoje, como vocês têm visto, né, os desafios, né, para conseguir fazer essa conexão e essa transição, e quais as oportunidades que vocês enxergam para o futuro de vocês, né? Eu acho que seria interessante para a gente poder, obviamente, dentro do que vocês puderem compartilhar aqui com a gente, mas eu acho que é um ponto bem bacana para depois a gente fazer um fecho do nosso painel. Primeiramente, né, parabenizar aqui pela escolha. Eu não sei se foi por querer, se foi planejado ou não, mas você conseguiu completar aqui praticamente toda a cadeia, né, do óleo e gás, a parte da NVIDIA que percorre toda a cadeia, com certeza, a necessidade computacional que a gente tem hoje, mas principalmente onde tudo começa, que é na sísmica. Nós aqui como driller, né, como perfuradores, e o pessoal da Modec aqui como produtores, né? Então acho que isso mostra também essa sinergia, que é o que a gente tem que levar daqui para frente ainda mais. Apesar de você pedir para a gente olhar para dentro, a gente entende, obviamente, que toda a diversidade dentro do contexto de sustentabilidade é importante para a companhia, mas também olhar para aquele nosso parceiro do lado, baixar um pouco a guarda da parte do negócio. Nós somos empresas que temos responsabilidades com nossos credores, com os nossos acionistas, isso é óbvio. Mas eu acho que é o momento da gente baixar um pouco mais a guarda, olhar um pouco mais o horizonte e, dentro do possível, fazer esse tipo de associação, que pode começar aqui num bate-papo como esse, mas amanhã, quem sabe, pode se tornar uma startup ou até uma empresa que realmente venha a contribuir de forma mais significativa para o mercado. Perfeito. Para você, Felipe, como é que você vê isso aí hoje dentro da Modec e, obviamente, com a Shape, né? Chama Change Management. Change Management é tudo para implementação de tecnologia, enfim, falando um pouco de mundo real, problemas reais que acho que todas as empresas do mundo enfrentam aplicando e desenvolvendo tecnologia. 95% dos pilotos morrem. Eles não passam do purgatório dos pilotos. Purgatório dos pilotos tecnológicos. Piloto não é piloto de Fórmula 1 não, tá, pessoal? A galera que está aqui desavisada, né? Vamos fazer aqui, né, aquela paradinha estratégica, né? Aqui não é o ChatGPT não, é o Chat Mandarino aqui que está falando, tá certo? Normalmente prova de conceito, a galera vai lá, chega lá, pô, startup super, né? Querendo fazer, aí tem lá 50 pilotos, né? De repente consegue umzinho ali. Você claramente, assim, você superar essa linha do piloto, você fazer tecnologia para o usuário, o que mais tem são dashboards lindos, pitches incríveis de tecnologia,
e o usuário na ponta, no meu caso, os operadores de produção, o pessoal que está fazendo manutenção offshore, não vê valor, ou não consegue usar, ou não é ouvido no momento de você desenvolver a ferramenta. Então, você conseguir desenvolver a ferramenta para o usuário. Então, assim, se eu puder falar assim agora, a outra parte da matriz SWOT, né, a parte interna, é isso, assim, é um foco que nós, né, agora falando como Shape, né, eu tenho esses meus 2 chapéus, Modec e Shape, nós focamos muito você ter conhecimento técnico da indústria dentro da sua empresa, você ir a bordo, você ir offshore, quando você for desenvolver uma ferramenta, você pensar em change management, em gestão de mudança, quais são as implicações daquilo que você está desenvolvendo para a vida daquela pessoa, para o dia a dia operacional daquela pessoa, você fazer coisas que são dentro da realidade desses usuários. Então, acho que assim, isso é um approach que nós temos hoje muito, né, seja Shape, seja Modec. É um apelo, de certa forma, que eu falo também para as outras startups, para todo mundo que está desenvolvendo tecnologia, né, você não fazer tech por tech. Se houve muito, né, nos últimos 5, 10 anos, muito foi investido, as majors oil companies investindo muito, criando corporate venture capital, criando áreas de inovação, e depois as coisas morrem, né, os projetos não vão em frente. Então, acho que essa é a grande mensagem, vamos dizer, que eu teria para essa parte interna. Vamos lá, atrás da cortina, para a inovação. Bacana, muito legal. Acho que a gente vai ter mais à frente aí alguns painéis que também vão trazer um pouco mais de profundidade para falar dessas dificuldades, desafios, né? Vai ter um painel que a gente vai falar sobre alavancando a inovação, e eu acho que é muito essa provocação e esse ponto que você colocou. Eu acho que essa situação ela não é tão simples, né? Tem alguns fatores que ajudam. Eu acho que você colocou, né, de você ter uma gestão efetiva, né, da visão dentro da corporação é fundamental. Esse change management, né, como você falou, mas eu acho que tem outros pontos que a gente vai aprofundar também nesse painel de alavancando, que eu acho que vai ser muito interessante. Essa provocação eu vou guardar aqui para passar para o moderador, né, para a gente poder fazer. Fernando, na tua visão, como é que você vê, né, olhando para dentro da NVIDIA, né, o que está por vir, o que você vê aí de oportunidades, desafios também para a NVIDIA? A gente ganhou muita notoriedade agora, recentemente, aí, por conta do ChatGPT, né? Toda a parte de Large Language Models foi desenvolvida em cima de GPUs da NVIDIA, né? A gente vê aí a IA generativa, né? Entrando com força total, então ela vai trazer muito benefício. O que importa aqui agora é a gente trazer esse protagonismo para a gente, nós, seres humanos aqui, e usar o melhor que essas tecnologias podem oferecer. Quando a gente fala de LLM, por exemplo, é algo que assusta muitas pessoas, né? Vai tirar meus empregos, a gente vai ficar sem trabalho, etc. e tal. Vamos usar a IA generativa, benefício próprio, né? LLM pode ser usado em várias áreas distintas, né? Desde contencioso jurídico, né? Até você criar imagens, né, que ainda não foram criadas, ou você trazer, por exemplo, para um ambiente de sísmica, para trazer uma acurácia maior, né? Não por acaso, recentemente, a Petrobras anunciou o primeiro HPC deles de inteligência artificial. Se você fizer um comparativo com os outros supercomputadores, é infinitamente menor. Só que ele é extremamente estratégico, porque a Petrobras está sinalizando, estou entrando na área de inteligência artificial em geofísica. Quer dizer, que é no CERN, no core business deles, né? Então, eu vejo o seguinte, eu vejo como uma revolução irrefreável, inexorável, vai acontecer, já está acontecendo. A gente vai ter agora em março, vou aproveitar aqui para fazer um anúncio, se o Mandarino me permitir. Claro, pô, lógico, pô. Em março a gente vai ter o primeiro GTC presencial. Você teve a oportunidade de participar de alguns aí remotos aí na época da pandemia. A gente vai ter o primeiro presencial, vai acontecer lá em Santa Clara, mas ele também vai ser transmitido. Quer dizer, então as pessoas aqui podem se inscrever também. Vamos dizer assim, é o maior evento de inteligência artificial do mundo. Então a gente ali apresenta vários papers, casos de uso que estão acontecendo em várias indústrias distintas. A gente está falando aqui hoje de petróleo e gás.
Mas a NVIDIA está presente na parte de previsão do tempo, ela é parceira da NASA, trabalha muito com o INPE aqui, na parte de saúde, a IA generativa está sendo usada na área de saúde, a parte de setor público, enfim, várias indústrias que a gente toca. Então, a gente está trazendo cada vez mais novidades, né? Nós somos, a NVIDIA ela se enxerga como uma grande startup, então a gente está falando aqui no ambiente de startups, né? Nós somos 25 mil pessoas aí numa empresa que está valendo $1 trilhão, quer dizer, e revolucionou. Somos poucos, mas os poucos que estamos lá multiplicando e atuando em várias indústrias distintas. Então, eu vejo a transição energética, a área de petróleo e gás, que tem naturalmente vamos dizer, investimento massivo, né, liderando toda essa revolução que a gente está assistindo e cada vez mais trazendo a IA para dentro das empresas. E aí o Felipe tocou num ponto extremamente importante. Como você mensurar, né, o ROI desses projetos que estão acontecendo com inteligência artificial? A gente vê grandes empresas aí com vários projetos picados e que no final do dia não sabem mensurar o quanto aquilo trouxe de benefício. Então, hoje, a gente tentou trazer isso para o que a gente chama de NVIDIA AI Enterprise, que é uma espécie de orquestrador desses grandes projetos, onde você tem, de forma tangível, aquilo quanto você está realmente tendo de benefício daquele projeto. E, eventualmente, você não precisa usar para aquela atividade específica IA. Não é necessário. Mas uma outra você tem que trazer. Então, vamos treinar esses investimentos para onde, efetivamente, aquilo vai fazer sentido. Enfim, temos que ter o protagonismo dessa revolução. Bacana, a gente fala muito isso, né? Como é que eu consigo, né, me apropriar e ressignificar, talvez, né, essa visão das atividades mais repetidas, né, de como é que a gente usa a inteligência artificial dentro desse contexto de aumento de produtividade, de estruturação. Queria super agradecer, pessoal, foi um papo fantástico aqui, da gente poder fazer essa troca. Queria pedir, super rapidinho, né, aí um bate-bola bem rápido mesmo, para a gente poder rodar, começando com o Paulo, finalizando lá com o Fernando. Se puder dar uma mensagem final, uma palavra final aí, para a gente poder trazer o encerramento do painel. Eu acredito que dentro desse contexto todo que a gente... É muito bom que a gente aprende muito, né? É muito rápido aqui, mas ao mesmo tempo a gente aprende muito e a cabeça já está cheia de ideias. Eu acho que talvez a gente trabalhar, pegando o gancho do piloto, trabalhar talvez para se permitir um pouco mais ao erro. Naturalmente, por você falando aqui do contexto de óleo e gás, a gente tem uma grande aversão ao erro e ao risco. Então, eu diria assim, dentro do meu mundo aqui, de onde eu trabalho e com as pessoas que eu tenho interface, e com as empresas também, eu acredito que é o momento da gente se permitir um pouco mais ao erro e poder entender aquele piloto, eventualmente, que foi uma falha, mas que talvez não tenha sido apenas não o momento ideal, mas que não esqueça aquele piloto, deixe aquele piloto num canto e, quem sabe, revisitá-lo daqui a 3, 5, 10 anos, ele pode fazer diferença até para a sustentabilidade da companhia como um todo. Perfeito. Felipe? Eu acho os desafios estão aí, desafios e oportunidades, de novo. A gente tem um desafio gigantesco na transição energética. Eu acho que a sociedade tem que ser bem racional. Nós não vamos, infelizmente, mudar a nossa matriz energética de um dia para o outro, mas a gente também não vai seguir fazendo business as usual, como foi feito nos últimos 50 anos, falando de óleo e gás. Nós precisamos, cada vez mais, ao invés das empresas tentarem criar vantagens competitivas, né, que é o padrão da estratégia do Porter, é você criar vantagens cooperativas. Ou seja, cada vez mais você criar e participar de ecossistemas de co-desenvolvimento, inovação aberta, inovação com... ninguém vai resolver o problema sozinho, o problema não foi resolvido, o jogo não foi ganho, nós não temos a solução hoje, mas a gente tem que acreditar na inventividade humana.
A gente está cada vez melhor, cada vez usando mais as tecnologias. O dinheiro está aí para investir. Os problemas, eles são reais e estão na nossa mão. São viáveis, são claros. Então, acho que é um grande resumo disso, né? Que a gente tem mil oportunidades, mais os desafios são oportunidades também. Então, e acho que é isso, então. E te agradecer também, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui trocando um pouco de ideia, enfim, compartilhando ideias. E eu acho que muito obrigado Eu que agradeço, Felipe. Fernando? Pegando o gancho aqui, né, acho que resume tudo aí é otimismo. Não tenhamos medo aí do que está surgindo aí. A inteligência artificial não é um bicho-papão. Vamos ser protagonistas aqui da nossa era. Muita coisa que a IA está trazendo de benefício aí para todo o supply chain da indústria de petróleo e gás, mas não só para a indústria de petróleo e gás, mas para a saúde também, né? Hoje a gente consegue ter um nível de acurácia muito maior para você detectar uma célula tumoral, por exemplo, para você acelerar a pesquisa de fármacos na parte de indústria usando poder computacional. Não por acaso a nossa vacina, né, tão esperada, veio a toque de caixa, né? Quem diria, né, 2 anos atrás, que a gente estaria aqui, todo mundo sem máscara aqui conversando, né, e tudo mais. Isso foi a tecnologia, isso foi a ciência, e é isso. Eu acho que o que resume tudo aqui é otimismo. A gente vai fazer a transição energética, não na velocidade que a gente gostaria, mas na velocidade necessária para sustentar essa transição de forma calcada. Perfeito. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado, principalmente pela atenção de vocês. A gente sabe qual, né, essa maratona. Né, eu queria, na verdade, a gente aqui, né, dar uma salva de palmas aqui para o nosso público. Muito obrigado e, obviamente, uma salva de palmas também para os nossos panelistas aqui. Fizeram um painel fantástico. Muito obrigado, pessoal.